Esse movimento todo feito em torno da reforma da Previdência Social é uma maneira de fortalecer o setor privado, das chamadas previdências privadas, que são geridas pelos bancos brasileiros? Olha, primeiro, se você olhar a medida que tem efetivamente algum efeito em relação mais diretamente à previdência complementar privada, seria, obviamente, colocar um mesmo teto do regime geral para os novos servidores públicos. Essa medida é que, eventualmente, teria um efeito mais direto sobre a previdência complementar, mas como eu já mostrei ali na minha apresentação, essa medida realmente melhora a sustentabilidade dos regimes próprios dos servidores públicos. Me parece absolutamente fundamental do ponto de vista de ter equidade entre os trabalhadores do setor público e do setor privado, porque não é possível que eu tenha, hoje eu ainda tenho isso, uma média de aposentadoria no poder legislativo e judiciário de R$28 mil, enquanto a média no INSS não chega a R$2.000. A de aposentadoria por tempo de contribuição é acima disso, mas na média não. Então a gente está falando uma diferença aí de 28 vezes. Não me parece adequado defender essa diferença. É fundamental, de um ponto de vista de equidade, que tenha realmente os trabalhadores do setor público tenham o mesmo teto do INSS. Um juiz tem que ter o mesmo teto do INSS. Não, o que acontece, e aí é um outro ponto que foi citado aqui, fizeram várias reformas e não aconteceu nada. Primeiro, a gente tem que ver que todos os governos que passaram fizeram reforma. Fernando Henrique em 98, Lula em 2003, você teve um Fórum da Previdência em 2007, você teve Previdência Complementar na União em 2013 e você teve mudança nas regras em 2013. A Previdência Complementar no governo federal começou na prática em 2013. 2003 abriu a possibilidade constitucional. Na prática, começou em 2013. Só são os servidores públicos do governo federal que entraram em 2013 que estão com o mesmo teto. Então, essa medida só está valendo para os novos servidores do governo federal que entraram em 2013. Só poucos estados implementaram essa previdência complementar. A gente tem 2.100 regimes próprios de previdência, de União, estados e municípios. 7 dos 2.100 implementaram a previdência complementar. Então, a gente está falando de quase 2.100 que não implementaram ainda a previdência complementar. Então, eu vou falar, não tem efeito, mas praticamente a grande maioria ainda não implementou, e quem implementou de forma recente, de tal sorte, por exemplo, que na União, essa diferença grande de alguém com aposentadoria de R$28 mil vai demorar 30 anos para fazer efeito. Então, não dá para dizer que não aconteceu nada. E aconteceu muita coisa nesses 20 anos. O país está numa grave crise fiscal e a carga tributária aumentou mais de 10%. Então, não dá para dizer que não aconteceu nada. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o que afetaria muito a Previdência, e para terminar, além de tudo, essa medida melhora a distribuição de renda. O que efetivamente afetaria muito a Previdência complementar seria eu mexer no teto do INSS em termos reais, e isso não foi alterado. Passar agora para o Cláudio. Cláudio, eu vou repetir a pergunta, que é a pergunta do nosso auditório, né, porque o pessoal quer saber. Quero saber o seguinte, se esse movimento, né, que está acontecendo é uma forma de estimular a previdência privada, né, que é gerida pelos grandes sistemas de bancos do país. Eu acho que sim. Vou ler alguns dados aqui para vocês. Onde é que eu acho que os bancos estão de olho? Mais do que da União, a dos estados e municípios, né? A possibilidade de gerenciar mecanismos, porque com a mudança da PEC, eles são obrigados a criar mecanismos de previdência complementar. Esse é o filão, né? Esse é o grande filão. Tanto é que
vamos ler aqui. Mercado, Previdência, Folha de São Paulo. Procura por plano de Previdência privada aumenta em meio à crise. Manchete de final do ano de 2016. Exame de novembro de 2016. Captação líquida na Previdência aberta cresce 46% no terceiro trimestre. Né? Os planos de Previdência Complementar Aberta, PGBL e VGBL, o crescimento de 26,6% em novembro de 2016 em relação a novembro de 2015. Nos primeiros 11 meses de 2016, os aportes chegaram a crescimento de 20% no geral. Eu acho que por dois motivos, né? Tanto pelo estímulo, quando você sinaliza que o INSS que as pessoas não vão se aposentar, isso é um estímulo para você migrar para planos privados. Quando você erra a mão, né? É um ajuste tão duro e tão austero, tem uma espécie de overshooting, né, que chama economia, né? Você erra a mão e, né? Então isso gera uma corrida contra o INSS. Esse é o ponto 1. Ponto 2, estados e municípios que têm um problema e com essa medida eles vão ser obrigados a criar fundos privados, fundos de previdência complementar, e o sistema financeiro está muito associado a isso, né? E em terceiro lugar, vários membros do governo já disseram que é necessário precificar, eles usam a palavra precificar, né? Precificar, o mercado precificou a reforma, isso é fundamental para a estratégia de sustentação da dívida de longo prazo do país, etc, etc, etc. A sinalização, fala alguém que já esteve no governo, a sinalização para o mercado financeiro, nós estamos falando de política, não estamos falando de previdência aqui, estamos falando de política. A sinalização para o mercado financeiro é um dos elementos fundamentais para a sustentação política do governo, né? Porque as pautas da imprensa e tudo mais são, em grande medida, determinadas pelos interesses do mercado financeiro. Então, quando você sinaliza reformas nesse sentido, você conta, obviamente, com uma condescendência. Basta ver declarações da Bloomberg. Por exemplo, a Bloomberg diz o seguinte: olha, é importantíssimo manter o Temer porque ele é o que tem de melhor, porque ele é o que está levando a reformas que nos interessam. E várias declarações, né, o nível de condescendência com a corrupção, com o desmando e tudo mais, né, o nível de condescendência, porque é importante, é um grau de cumprimento de um programa de país, que na verdade não é um programa de país, é um programa de mercado. Então, para ser objetivo, acho que por esses dois mecanismos, obviamente, tem uma relação com o mercado privado. Basta ver a agenda do secretário da Previdência, que circulou pela internet aí. Okay. A prioridade que se dá para planos privados em relação à conversa com centrais sindicais, por exemplo. Professor Ulione, por favor. Essa resposta é até muito simples, né? Está no parágrafo 15 do novo artigo 40, que eles propuseram a mudança. Está aqui. O regime de previdência complementar dos servidores deixa de ser fechado e passa a ser aberto. Então, qualquer banco pode começar a meter a mão nesse quinhão. Precisa muito, não é só dar uma lida nesse artigo aqui para entender o que eles estão querendo. Senão não é muito difícil, não. É um projeto de Estado, de luta, porque a gente falou de luta de classes, que é o Estado do mínimo, do mínimo, do mínimo, e as pessoas morrendo de fome. É basicamente isso, não tem muito o que falar. Então, assim, é o parágrafo 15, está escrito aqui, os bancos vão vir, que vão vir. É isso, só isso.